sou a Nana e bem-vindos ao Bem Plena Ela. No papo de hoje nós vamos conversar sobre a imagem que as nossas roupas passam para as outras pessoas. Se você gosta desse tipo de conversa de moda, aproveite e já se inscreve porque tem vídeo assim toda segunda. Se você quer sugerir um tema para a nossa conversa, comenta aqui embaixo que eu posso fazer no próximo vídeo. Bom, como eu falei no Conversas de hoje, eu quero falar sobre a relação do que a gente veste com como as pessoas nos enxergam. Esse pensamento veio na minha cabeça ao longo dessa semana, porque eu estava editando o episódio que eu fiz no podcast de Umbrella Academy, inclusive link aqui embaixo. E aí tive toda uma discussão com a Mari sobre como as roupas dos personagens conversam e nos mostram tudo que a gente precisa saber sobre eles. Eu falei assim um pouco de cada um, mas eu vou dar uma resumida e vou falar só de um ou dois pra gente pontuar aqui, pra vocês entenderem o que eu quero dizer. Eu citei dois exemplos muito nítidos, assim, que foi o número 5. O número 5 é o que volta no tempo e agora é criança, enquanto é todo mundo adulto, mas ele tem a cabeça de adulto. Ele cresceu a vida inteira num apocalipse, porque ele foi pro futuro, onde era apocalipse, enfim. E aí ele depois começou a trabalhar numa organização de viagem do tempo. E trabalhou por muitos anos lá. Eu não sei muito bem como é a coisa temporal quando você trabalha com viagem no tempo, mas muito tempo, tá? E aí a roupa do personagem é o uniforme de escola de quando ele era adolescente, pré-adolescente, né? Uns 12 anos, sei lá. Que foi quando ele sumiu. E aí a gente estava conversando, eu e Mari, sobre como esse figurino, ele ser um uniforme, ele fala muito do personagem, porque para o número 5 é apenas uma questão de praticidade. Ele precisa usar uma roupa prática e fácil, porque ele tem ali uma missão que é resolver o rolê do fim do mundo, né? Mais do que isso, o único emprego que ele já teve foi nessa grande corporação, e o pessoal da corporação usa uniformes, e ele passou muito tempo no meio do caos, então eu acho que o uniforme ali, ele também vem como forma de dar um senso de normalidade na vida dele, né? O outro exemplo que eu dei, antes de eu entrar na minha parte pessoal, foi a número 7, que é a... como ela chama? A Juno, gente. Ellen Page. Que é a Ellen Page. A personagem dela tem uma questão muito importante, que é ela viveu a vida inteira achando que não tinha poderes e sendo escondida e sendo tratada separada. E as roupas dela, parece que a função primordial das roupas dela são esconder ela. Ela tá sempre vestida com cores sóbrias e com roupas largas que diminuem ela. O cabelo tá sempre liso, solto, não tem um penteado, não tem um corte diferente, sabe? Ele é mesmo feito com a função de o que aqui me deixa menos visível. Tanto o figurino quanto o próprio corte de cabelo dela. E aí eu acho que isso reflete muito a personalidade dela e o momento que ela vive na série, que é de não sei quem eu sou, tô escondida aqui, fingindo que não é comigo. E, bom, e aí que entra a discussão de como a gente se reflete nas roupas, né? Porque, tudo bem, esses são personagens, a função deles é meramente entretenimento. Então, de repente, a caracterização de roupas, ela pode ser muito nítida, uma forma de te contar sobre o personagem. Mas, querendo ou não, a gente acaba fazendo isso no nosso dia a dia, né? Por exemplo, eu tô bem montadinha do jeito que eu gosto de usar, que envolve basicamente roupas rosas, estampas divertidas e acessórios fofos e divertidos, assim. E como isso reflete a minha personalidade, sabe? Eu amo muito rosa, eu acho uma cor linda e que super combina comigo. E se você for pensar na essência contemporânea da cor rosa, porque isso muda com o tempo, tá? Mas na essência contemporânea de onde a gente vive, né? Brasil contemporâneo do rosa, ele tem uma conotação de delicadeza, de fofo, assim, romântico, e isso combina muito comigo. Claro que eu sei que isso não se aplica a todos os lugares do mundo e nem a todas as épocas, inclusive o rosa já foi uma cor masculina, né?
inclusive na nossa sociedade ocidental, mas isso não vem ao caso, porque está muito mais no meu subconsciente do que no meu consciente. Conscientemente eu sei que rosa é uma cor qualquer, mas inconscientemente tem essa associação e eu quero me associar a essa característica e acho que é por isso que eu gosto tanto de rosa. Os acessórios também acabam refletindo muito a nossa personalidade. Eu gosto de acessórios práticos, mas que me dão muita informação. O que isso significa? Que eu raramente vou usar pulseiras e anéis, porque pulseiras e anéis não são nada práticos. Tem que tirar o anel para comer, a pulseira fica balançando, às vezes faz barulho, não funciona para mim. Já brincos e colares são uma coisa que eu uso sempre, vocês já devem ter visto muito nos vídeos aqui, e eu acho muito prático. E aí eu gosto de dar um toque de personalidade, um toque de uma coisinha diferente por exemplo, no brinco que é de sorvete, sabe? Quantas pessoas você conhece que tem um brinco de sorvete? Maíra Medeiros, sabe? Que inclusive parece muito comigo. E aí, bom, às vezes sem querer, só escolhendo as coisas que a gente gosta, a gente acaba dizendo muita coisa, sabe? Falando muito sobre a gente só nas escolhas de gosto. Porque afinal de contas você escolheu uma roupa, você escolheu ela porque você gosta. Então, no mínimo, aquela roupa ali tá dizendo que você gosta de, sei lá, rosa, né? Então isso em si já é interessante, mas mais do que isso, as coisas que estão por dentro, que estão por trás, sabe? Vocês já pensaram sobre as peças preferidas de vocês e o que elas dizem sobre a personalidade? Eu fiz um vídeo essa semana mostrando as minhas 5 peças favoritas e assim, a conclusão que podemos chegar é que eu gosto de cores e brilhos, né? E realmente, eu gosto muito de cores e brilhos, se tiver glitter eu quero. E isso faz muito parte da minha personalidade, de ser uma pessoa alegre, uma pessoa expansiva, uma pessoa que, né? E aí, glitter, né? Vocês já pensaram sobre isso? Sobre o que vocês estão dizendo com as roupas? Assim, é importante deixar muito claro aqui que não é porque você teve uma impressão com as roupas que você tem que ficar com essa impressão para sempre, porque não é a primeira impressão que conta. Mas, querendo ou não, quando você bate o olho em alguém, você vai ter uma impressão. E aí vai do seu esforço de quebrar essa impressão ou não, você vai ter uma impressão. E aí, qual é a impressão que você está passando com o jeito que você se veste, assim? Não é pra você ficar grilado com isso também. Não quero deixar as pessoas malucas. Mas é que me veio esse pensamento e aí eu achei que a gente podia conversar sobre isso. O que vocês acham? Bom, se você gosta desse tipo de conversa, me conta aqui nos comentários qual peça reflete mais sua personalidade para a gente continuar essa conversa aqui embaixo. Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo para todo mundo que já quis falar sobre isso ou com quem você já falou sobre isso. E nós nos vemos no próximo vídeo.